Olha só, nessa cobertura do Adeus ao Rei Pelé, no início da nossa cobertura, porque claro que vamos falar muito sobre isso nos próximos dias, a gente também recebe meu amigo, jornalista esportivo Silvio Nascimento, com passagem por alguns dos maiores veículos de comunicação do nosso país. Silvio foi autor de uma entrevista histórica de Pelé nas páginas amarelas da revista Veja em 2017, talvez a última grande entrevista do Rei. Como sempre, encontro inesquecível. Silvio, obrigado por ter vindo, amigo. Imagina, eu que agradeço a atenção e a deferência, né, pelo convite. É uma alegria, é uma alegria. Como foi essa entrevista, Silvião? Primeiro, deixa eu só mostrar aqui, né? Porque você viu, o Cosme estava aqui agora há pouco e é impossível você estar ao lado do Pelé e não ser um pouco fã, né, Silvio? Não tem jeito, né? Por mais profissional que a gente seja. Olha essa foto aqui autografada para o Silvio. Você consegue mostrar um detalhe? Ah, agradeço, tá nessa? Obrigado, gente. Didi, Gilmar e Pelé comemoram o primeiro título mundial do Brasil após a vitória contra a Suécia por 5-2 em Estocolmo. Tá aqui, ó. Silvião trouxe até a legenda para mim. Olha lá, que linda, né, Aninha? E não é só o Cosme que tem camisa, eu também tenho Você camisa. também tem camisa? Ah, tem. Opa! Tá aqui, ó. Mostra autografada. lá. Mostra pra essa... Aí, obrigado, Silvio. Autografada. Aqui, ó. Olha que legal, hein? E com um detalhe, Celso, isso aqui não é uma exclusividade de poucos brasileiros, não. O Pelé, ele tinha uma capacidade incrível e de relacionamento com o público, com os fãs, com os jornalistas, porque era o seguinte, o que você esticava para ele, ele fazia uma dedicatória. E ele tinha delicadeza, às vezes, de perguntar assim, por exemplo, Silvio, ele falava, tem acento, Silvio? Eu falava, não, Pelé, sem acento. Então ele fazia sem acento. Caprichado, ele sempre fazia o mesmo jeito, ele assinou camisas, fotos, cadernos, maço de cigarro, braço, relógio. Ele assinou tudo o que aparecia pela frente dele. Era o terror dos assessores, né? Porque para encerrar as coisas rapidamente, por ele ficaria horas e horas e horas. Essa era uma coisa que o engrandecia. E talvez um dos segredos dele ter esse carisma mundial que é inexplicável. Eu realmente não sei explicar o tamanho do Pelé para o mundo e tenho certeza que ele não sabia o tamanho dele. Porque desde que ele começou, 15, 16 anos, ele já virou uma estrela. Então ele cresceu, ele foi formado já sendo uma estrela. Eu acho que houve pouquíssima transformação no caráter dele e ele encarava isso de uma forma natural. Então ele falava assim, não, o presidente Kennedy me recebeu, foi super simpático, sabe? A rainha é muito gente fina, imagina, ela foi legal, ela até me ofereceu um chá. Mas era a deferência mundial. Eu não tenho notícia de outra pessoa no planeta que tenha sido recebido de tal forma, tão de braços abertos quanto ele, em todas as esferas. O Silvio me contava um bastidor aqui, que nessa entrevista famosa da Veja, acho que a gente tem um print dessa entrevista aqui, acho que a Tati até estava mostrando, e o Silvio até gravou um vídeo depois. Aí, ó. Tem áudio disso, Tati? Deixa eu ver. Vamos ver, olha lá. Tá vendo? Ó, a entrevista aí. Esse aqui é só o maior de todos. Olha, esse aqui é só o maior de todos. E é Nascimento também. Eu assino embaixo. Foi uma brincadeira porque eu falei, esse aqui Silvio é o gênio, Nascimento. é o maior de todos e também é Nascimento. Como você. E ele falou, eu assino embaixo. Tanto foi, ele perguntou, inclusive, você viu que passou um trem ali, nós estávamos no Museu Pelé em Santos, e tem a linha de trem que passa ali a via férrea. Ele ainda perguntou, ele falou, você quer gravar de novo, Silvio? Eu falei, Pelé, não. Porque é uma coisa assim, eu estava te contando, Zucca, as características que mais me impressionaram no Pelé, que não eram esportivas. Era a capacidade dele de ter humor, ele tinha um humor simplório, mas era muito legal. Ele brincava com ele próprio, né? Nossa! Silvio? Fazia questão, né? Tudo, eu te conto já em seguida. E a capacidade dele de te permitir entrar onde ele estava, porque onde ele estava não cabia mais ninguém. Quando você entrou nessa sala para entrevistar? Então, você entra na sala, você fica assim, ó. Porque não cabe você. Ele já te olha e ele já começa a te liberar espaço. Aí você vai entrando. Então a gente chegou, montou o equipamento todo. Ele falou, e vocês vão gravar tudo? Falamos, vamos, né, Pelé? Ele falou, então eu não posso mentir. Sabe, é simplório, mas é o jeito, é a forma dele te dando espaço. E a gente, formalmente, para a entrevista das páginas amarelas de Veja, se dirige às pessoas pelo pronome, ele chama sempre senhor, né? Senhor. No terceiro senhor, ele falou, olha, vamos parar com esse negócio aqui, né? Senhor, vocês têm que chamar o pai de vocês, que merece respeito. Falou, eu sou só o Pelé. Não, como assim só o Pelé? Então ele te dava o espaço. Então depois de 10 minutos, está todo mundo à vontade, tranquilo. Ele brinca... Nossa, ele fez tantas brincadeiras. Quando eu perguntei para ele, falei, escuta, o que você gosta como lazer? Onde que você está em casa para descontrair? Ele falou, olha, eu gostava de tênis, mas agora não dá mais por causa da perna. Eu gostava de pesca, eu era muito bom nisso, os peixes já me conheciam. Ele falou, mas já que você levantou a bola, eu vou ser obrigado a dizer.
que eu sempre fui um bom cantor e autor, né? Então todo mundo ria, então ele ficava. Ele deixava todo mundo à vontade. 100%. Aninha, diga, Aninha. Na verdade, o Silvio falou ali, durante a história que ele foi contando, ele falou que eu não posso mais fazer isso por conta do joelho. Nessa entrevista, que você passou um bom tempo ao lado dele conversando sobre diversos assuntos, você já deu para perceber que a saúde tinha alguma coisa, já estava mudando ao longo ali da história dele? Já. Ele muito vaidoso, né? Ele, primeiro de tudo, que ele pintava o cabelo. Deixamos a pergunta para o final, que poderia ferir algum... Né, Claro, a própria vaidade, mas ele também, ele falou, não, eu não tenho cabelo branco porque eu inibo eles. Gostei disso, olhando, né? Vou usar essa frase. Bom, Aninha, vamos copiar. Eu inibo, Pelé. Eu faço isso também, viu, Silvio? Ele falou uma tintinha para manter em forma, né? Mas ele reclamou muito já nessa época da falta de atividade física, que ele estava com problema nos quadris, já tinha feito 2 cirurgias, e ele reclamava, ele falava assim, eu sinto falta de fazer as coisas, eu não me vejo parado, sabe, só pescando. Ele falou, isso é impossível, claro que eu vou escolher melhor os trabalhos e tal. E ele já tinha, eventualmente, ele já pensava um pouco mais nas coisas, ele não era tão rápido. E ao contrário do que muitas más línguas diziam, que ele não entendia, ou que ele não era muito inteligente, ou que ele não era um cara antenado, ele era, assim, muito inteligente, raciocínio muito rápido. Ele contou passagens de que em algumas situações ele não é que ele omitia fatos, mas quando faziam perguntas, às vezes, que pudessem envolver outras pessoas, ele dava um drible na pergunta, era elegante, ele respondia, mas ele não punha... Ele não colocava ninguém numa situação ruim, Zero. ele era muito carinhoso. Silvio, nosso tempo infelizmente está acabando, mas você falou rapidamente uma história sobre a água, e eu prometi que o pessoal contou aquela história da lagoa. Pelé não gostava de nadar não, né, Silvio? Não, ele teve esse trauma que ele tentou atravessar uma lagoa com um amigo, quase morreu afogado, mudou para Santos aos 15, 16 anos, quando já era campeão do mundo, ele resolveu aprender a nadar com um campeão olímpico de natação e falou assim, todo mundo disse que eu nado, eu digo também, mas é mentira, eu consigo é boiar. Sempre com bom humor. Sempre. Amigo Silvio Nascimento, obrigado, querido. Você, obrigado. querido. Que alegria receber você. Muito obrigado mesmo. É muito Obrigado, boa, Ana. muito boa a gente ouvir essas histórias, né? Muito bom mesmo. Muito bom. Olha só, obrigado, Silvião. Tá aqui, ó, sua foto. Guarda, por favor, meu amigo. Olha Obrigado, só. querido. A gente, claro, vai ter ainda muitas homenagens ao Rei Pelé na nossa programação, aqui na Record TV, com cobertura especial na segunda e na terça-feira, no velório e no sepultamento. Fique ligado.